Olá, bem-vindo ao estudo de caso e outras estratégias práticas para o ensino superior. O objetivo desse trabalho é um grande bate-papo com os professores e resgatar um pouco do que foi discutido na quinta-feira para os professores que não puderam estar presentes. Primeiro eu gostaria de apresentar a nossa equipe. Ela é composta pela Josiane, que é a nossa tutora, nosso braço direito, por mim, professor Renato, e pela professora Arlete. E o grupo de trabalho, que são os 25 professores que conseguiram se matricular no curso. O curso teve uma demanda bastante grande e é importante que você aproveite esse momento. Muitas pessoas tentaram fazer a inscrição, mas não conseguiram. Né? Para que a gente possa ter uma ideia de quem é o nosso grupo de trabalho, a nossa equipe ela é bem heterogênea, ele é composta por várias áreas de conhecimento, o que mostra como o estudo de caso pode ser aplicado em diversas áreas. O interesse por diversas áreas já demonstra que a facilidade da aplicação do método. Não é um método muito complicado, nem exige muito do professor, mas em contrapartida traz um crescimento muito grande para o aluno. Por falar em crescimento, em estudo, como é que a gente consegue ver o nosso ensino? A gente sempre diz que se prepara para o ensino do futuro. O problema é que o futuro já chegou. Nós continuamos com os mesmos métodos, com as mesmas técnicas, enquanto que os nossos alunos muitas vezes trazem smartphones, tablets, conexão com a internet, e não é raro nós estarmos dando uma matéria ou um tópico da matéria e o aluno chegar e dizer: professor, isso que o senhor está falando, eu acabei de olhar aqui e houve uma mudança. Como a gente vai então encarar essa mudança? Como que a gente vai se preparar para receber esse futuro que já chegou, que já está aí e que tem uma demanda crescente, muitas vezes da nossa atenção, e muitas vezes a gente se sente incapaz de atingir. Bom, a gente pode começar então o nosso trabalho falando um pouco, de estudo de caso. E aí, um bom estudo de caso para o ensino, ele deve apresentar um problema desafiador, suficientemente complexo para criar escolhas e fazer emergir cenários alternativos. Não adianta tentar levar ao aluno algo que seja muito simples ou que não provoque nele um desafio. É importante levar um estudo de caso que provoque uma discussão, que provoque um debate, que tenha questões contra, questões a favor. Bom, para isso, nada melhor que você assistir o vídeo da professora Hilda. Esse vídeo nós separamos para você e você já está aí no nosso Moodle e você pode então acompanhar, a explicação dela. Meu nome é Rita Micael, eu sou professora aqui na Faculdade de Educação, trabalho no curso de Pedagogia. Então você viu que essa questão do estudo de caso, ela passa, bastante pela procura do aluno pela informação. Bom, mas é claro que existem também outros métodos. Eu separei 4 métodos: estudo de caso, método de caso, PBL e problematização. A diferença básica do método de caso para o estudo de caso é que um usa casos reais e o outro acaba usando casos fictícios. Existem universidades hoje que trabalham exclusivamente na formação do aluno com o estudo de caso, desde o primeiro período até o último. Nós temos principalmente faculdade de medicina e de enfermagem no sul que trabalham dessa forma. Então o método de caso baseia-se no princípio de que aprende fazendo, visa desenvolver a capacidade do estudante de tomar decisões acertadas e entrar em ação, criando condições adequadas para isso. Bom, no caso da problematização, ela envolve 5 fases: a fase da observação da realidade, do ponto-chave, de teorização, de hipótese de solução, aplicação à realidade. Diferente da PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, que é baseado num estudo de problema proposto com a finalidade de fazer com que o aluno estude um conteúdo determinado. Tá? E aí, no caso do PBL, nós já temos 7 fases, que são essas fases que estão listadas para vocês. Esse slide ele também está disponível para ser visualizado. Tá? Então, basta que você depois olhe com mais calma. Bom,
Surgiram várias demandas, né, várias questões no nosso debate, mas principalmente eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, que eu particularmente já trabalhei e ainda trabalho. Então eu trouxe um exemplo de estudo de caso que foi aplicado numa disciplina, num curso de nutrição, e aí o aluno tinha que fazer todo o relato desse estudo de caso, foi feito no hospital, né? E aí ele fazia todo o relato do paciente, a justificativa do trabalho, o caso clínico, então o paciente, qual era o estado patológico do indivíduo, e esse caso era real. Tá? Então a história existia, a história pregressa, a fisiopatologia, no caso a gente estava estudando insuficiência renal, era um caso real que foi trabalhado para o aluno, com todos os exames e as condutas que esse aluno então tomou após trabalhar e estudar com, né, esse tipo de caso. Bom, uma outra forma de se estudar, né, de se fazer o trabalho com o aluno, seria então através, né, da PBL, onde foi feito um trabalho com o aluno, através né, de um estudo onde eu dava os sintomas da doença, né, e aí ele teria então que encontrar a razão dessa doença. O que acontece é que nesse caso específico o aluno tinha vários caminhos a seguir. E aí, ao final do trabalho, ele tinha algumas soluções e a gente discutia. Então aqui foram feitos 5 passos ao invés de 7, foi uma problematização, né? E um outro caso também que foi dado foi através de um estudo onde foi colocado para o aluno vários sintomas, e aí ele teria que encontrar a patologia ao final. Só que ao final de 3 semanas, normalmente esses estudos demoram 16 horas ou 3 semanas, o aluno foi apresentado a ele um episódio do House que era exatamente a característica da doença, que era uma selenose, um excesso de consumo de selênio por um indivíduo que visitou o Brasil. Esse tipo de trabalho teve uma repercussão muito grande, né, e aí, numa outra disciplina, a gente já alçou um voo maior, e aí eu dei o nome de um trabalho chamado One for Life, que é dividido em 3 etapas. O One é unidade de alimentação e nutrição, e a gente tem uma disciplina chamada Gestão de One, onde o aluno aprende a preparar alimentação para 5.000 a 10.000 refeições, né. Nessa disciplina, então, o aluno tem que fazer um trabalho, e aí está a plataforma, a gente usa o Drive do Google, e cada aluno recebe uma cor, para evitar que os alunos não trabalhem ou que coloquem o nome. Então eu vou abrir aqui a plataforma para vocês verem o trabalho. Então aqui eu tenho os alunos, né, de um trabalho, cada um com a sua cor, o que eles têm que fazer e o material que eles desenvolveram. O interessante desse trabalho é que eu consigo monitorar quem entrou, né, quanto tempo ficou e quais as alterações que fez no trabalho. Isso para medir o esforço do aluno e para que eles não tenham notas iguais pelo simples fato de fazer o trabalho. Então, dessa forma, eles fazem o trabalho e eu consigo monitorar quanto tempo eles ficaram e o que cada um fez. Então, veja que cada um tem uma cor e aí parte do trabalho foi feito né, pelo indivíduo e eu consigo perceber quem trabalhou o que e qual foi o tempo que ele gastou. Se ele consegue colocar referências, se ele não consegue, se ele desenvolve bem o trabalho ou não. Ok? Bom, voltando aqui para mostrar para vocês, eu tenho o resultado desse trabalho. Então são 10 turmas, e aqui esse semestre, essas foram as logomarcas criadas pelos alunos. Cada um tem que primeiro criar uma empresa, depois eles têm que criar uma planta baixa de um serviço de alimentação, porque o nutricionista precisa entender de fluxo, de passagem, de espaço, né, e de todo o processo da cadeia produtiva. E aí todas essas logomarcas foram criadas por alunos. E aqui como eles se apresentam. Então eu tenho a diretora da empresa e
né, a sua equipe de trabalho. Bom, ao final, eles têm esse resultado. Eles acabam construindo uma maquete, né, onde eles mostram o serviço de alimentação, e aí é isso aqui no produto final deles. Então aqui eu tenho sala de nutricionista, toda a parte de refeitório, aqui cada setor. O interessante desse trabalho é que são 10 equipes, mas só duas chegam ao final do projeto. O restante acaba sendo a equipe que não consegue vencer as etapas, ela se torna empregada dessa empresa que conseguiu vencer. E aí cada setor da unidade é feito por uma equipe. E a equipe líder que venceu comanda então as outras equipes. Da mesma forma, continua no Drive, continua-se o trabalho no Drive, e tudo que é feito é incorporado. E aí eu vou acompanhando esse trabalho ao longo do semestre, junto com o monitor, onde ele vai checando o que está certo, o que está errado, e vai me apontando quando o aluno desvia muito do que tem que ser feito. Bom, depois da apresentação desses slides, só para ilustrar, houve um debate e nós ficamos, ao invés de 1 hora, ficamos 2 horas e meia. Nós começamos às 5 horas, terminamos às 7h30, era para acabar às 6, mas o debate foi bastante produtivo. E aí falamos do cronograma. Então, qual é a proposta do nosso debate sobre estudo de caso? Nós tivemos um encontro presencial, que foi quinta-feira. Agora você vai começar essa semana a aprender fazendo, então você vai discutir um estudo de caso desse aluno através do vídeo Aluno Digital, e aí quais as estratégias vocês vão usar para trazer esse aluno para o aprendizado. Depois vocês vão fazer uma elaboração prática, vocês vão fazer um estudo de caso para a disciplina de vocês, cada um. No primeiro momento isso é em grupo, né, o aprender fazendo é em grupo. Depois a elaboração prática pode ser individual ou professores que têm a mesma afinidade podem fazer em grupo, e a gente vai ter um encontro final, onde vocês vão apresentar qual foram as expectativas e as conclusões sobre o método. O processo de avaliação é um acompanhamento da participação e a realização das atividades propostas em grupo ou individual. Bom, então assim começa o nosso caso, e a nossa história e o nosso aprendizado. Eu espero que seja produtivo para vocês e estou à disposição para o que for necessário. Eu gravei esse vídeo de uma forma bem amadora, desculpem os erros e a colocação, mas é que devido ao tempo corrido, a gente precisou fazer esse vídeo um pouco mais rápido. Mas qualquer dúvida que você tiver, é só procurar a minha, Josiane ou Arlete. Um bom trabalho para todos.